Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas. É a visão panorâmica de hoje. Eu vou tentar trabalhar de forma bem prática esse texto, que é bem conhecido. Nós vamos ler alguns versículos e vamos estar fazendo uma visão panorâmica dentro desse livro. E depois eu queria que você decorasse 5 palavras desse livro. Se você decorar, toda vez você vai lembrar. Fica facinho a história do profeta Jonas. Eu li esse texto que se refere à pessoa de Jesus, porque esse livro traz muitas especulações, se é só uma história, uma fábula, uma alegoria, mas o fato é que Jesus acreditava nesse livro. E para mim já basta. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, meus irmãos, de canonicidade, não vamos trabalhar isso aqui nessa noite. O fato é que Jesus acreditava nessa história, ele linkou com a sua própria vida, do mesmo jeito que Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra, e o fato é que você vê que não houve contestação também. E o pastor Vladimir falava hoje que esse, com certeza, é um dos livros mais contestados pelos liberais, por aqueles que tentam transformar a Bíblia num livro que não seja regra de fé e prática, seja um livro de leitura, um livro de crédito, um livro de descrédito, um livro que se crê, um livro que se manuseia, mas um livro também onde se levanta dúvidas. E nós não trabalhamos dessa forma. A Bíblia para a gente é palavra de Deus, regra bendita, de fé e de prática. Vamos ler alguns versículos dessa história tão interessante que acontece com o profeta Jonas. O camarada existiu mesmo, já me perguntaram uma vez porque o meu nome é Jonas, não me pergunte que eu também não sei, acho que eu não tinha nenhum parentesco com esse sujeito e nem era parecido com ele, mas nós somos xará de nome, Vou ler. Jonas 1. A vocação de Jonas, sua fuga e seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar, até o verso 4, depois leremos outros versículos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, fale ao nosso coração, em todo esse livro, ensina-nos pela Tua palavra, e dá-nos graça para viver. Oramos em nome de Jesus, amém. Na nossa página saiu o tema desse livro como a misericórdia do Senhor. Um Deus misericordioso, trabalhando a vida de um profeta, para que o profeta pregasse a uma nação estranha, uma nação inimiga, uma nação que não vai dar tréguas para Israel, tanto que anos subsequentes eles vão levar cativo as 10 tribos do reino do norte. Quem é Jonas? O nome aí aparece facinho, Jonas, filho de Amitai. Não se tem muitas designações sobre esse homem, mas o fato é que ele é profeta na época de Jeroboão II. Ele é profeta no reino do norte. Ele é citado, meus irmãos, num tempo de crise. Quando você lê lá em 2 Reis, você percebe que ele é citado também como profeta da época de Jeroboão. E num tempo de dificuldades, e a expressão que aparece lá, ela é bem severa, porque aparece a expressão em 2 Reis, que era um tempo amargo para Israel, era um tempo difícil para Israel, era um tempo onde havia não apenas dispersão e distância de Deus, mas havia lutas internas no reino de Israel, e já começavam a haver atritos regionais, e posteriormente o atrito lá com a Síria vai ser bem grande. Depois eles
vão viver aí na época de Senaqueribe, eles vão ser levados, né? Eles vão Salmanéser, eles vão ser levados embora, e vive ali uma contingência de grande aflição. Agora, o livro de Jonas, ele tem assim um ensino bem interessante para a nossa vida, porque é um profeta que Deus fala com ele, a impressão que a gente tem é que ele vai obedecer. Esse sujeito vai para o porto de Jope, e ele pega um navio, e o fato é que ele quer ir o mais distante possível da sua missão. E esse é um primeiro ponto que eu queria que a gente decorasse aqui. São as 5 palavras aqui que você pode decorar. É uma ideia minha, mas eu acho que dá certo, né? Primeira palavra, fugindo. A segunda palavra, voltando. A terceira palavra, pregando. A quarta palavra, brigando. E a quinta, aprendendo. Acho que dá para decorar, não dá, doutor? Não é tão difícil, né? É simplesmente, né, fugindo, voltando, pregando, brigando com Deus e depois aprendendo. A greve e a fuga de Jonas. Esse é um primeiro ponto que eu destaco aqui. Qual que seria a razão dessa fuga, né? Versos 1 e 2. Vê a minha palavra ao Senhor a Jonas, filho de Amitai, vai para a grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade difícil. Nínive, enfim, o Império Assírio já era inimigo. A malícia caía, enfim, de uma forma clara, não sobre a vida de Deus e a cobrança de Deus sobre esse povo, mas Israel já tinha problemas demais com seus vizinhos, né? Com aqueles que simplesmente se declaravam inimigos de Israel e do reino do norte. O que Jonas fez? Versículo 3, né? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível, como se isso fosse uma capacidade do profeta. O fato é que ele não aceita a missão. Por isso que eu usei a expressão greve. Greve é um estado de direito, é uma postura, é um negócio estranho e ruim. A pessoa decide, enfim, eu não vou fazer, eu não vou engajar, eu não vou nutrir essa ideia, eu não vou participar, eu vou de alguma forma, enfim, ficar aqui quietinho, eu vou apoiar o fim, o meu coração, o meu lado, a minha postura. Essa missão, gente, era estranha mesmo, né? Muito estranha. Pregar para um povo. Jonas é profeta do povo onde? Em Israel, das 10 tribos. Agora vai sair para pregar gentios? Então era uma missão estranha. Agora é uma missão difícil. Por que difícil? A cidade de Nínive tinha pelo menos 120 mil pessoas. E aqui é citado, né, adultos, né? Gente que simplesmente vivia nessa cidade que devia ser intensa, imensa, com muitos problemas. Não seria fácil para um profeta pregar a 120 mil pessoas. Outro ponto que eu destaco aqui, gente, que é uma missão perigosa. No coração de Jonas, quando ele resolve fugir, não é apenas uma missão estranha, uma missão difícil, uma missão perigosa, porque ele era israelita. Ele vai entrar num contexto onde ele seria taxado também como traidor, que simplesmente começa a pregar uma mensagem de amor, mensagem de mudança, mensagem de volta para Deus, de conhecimento de Deus, para um povo que não tinha nada a ver com Deus, e muito menos ainda com as tribos, né, de Israel. Mas um ponto que é importante destacar, que esse é o ponto de 2 Reis, capítulo 14, 26, eu vou ler agora, né, as razões reais, que acho que pesa, né, bem claro aqui, né, eram tempos difíceis. 2 Reis, vou ler para os irmãos também terem uma ideia, porque Jonas aparece muito pouco nas escrituras, e é um sujeito que eles colocam muitas pressões sobre ele, né? Mas 2 Reis 14, aparece esse sujeito lá. E no versículo 26, olha o que diz aqui. Vou ler o 25 também. Restabeleceu ele os limites, Jeroboão, né? Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas,
filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Versículo 26 explica, e realmente era uma razão bem pesada e real, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga. Imagina um profeta sair para pregar numa outra região, para um outro povo, para ver conversão, para ver mudança, para ver bênção de Deus, e a situação de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Essa é uma razão bem real para Jonas tomar essa atitude. Rota de fuga. Ele vai para Jope, né? Quem conhece Israel sabe que Jope é coladinha, né, em Tel Aviv, né? Faz parte da grande Tel Aviv ali. Você está em Tel Aviv, você continua andando alguns quilômetros, você chega a Jope, o porto está lá até hoje. O pessoal comenta que o porto que tem era aquele, ele continua lá, é só aquele. Provavelmente Jonas embarcou por ali. E para onde? Qual que é a rota do profeta, né? Versículo 3, quando você lê o texto de Jonas, o versículo 3 vai dizer, né? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Enfim, se ele cria nisso, ele está demonstrando que sim, né? Vou tentar sair desse problema, eu não vou realizar essa missão, eu vou fazer uma greve contra Deus, eu não vou entrar nessa luta de sair para ir pregar para esse povo, né? E aqui acontece essa rota de fuga, né? Para longe. Ele quer se distanciar, não apenas do local onde ele estava, mas também do local da missão que Deus o mandava, né? Em vez de Nínive, Tarse, completamente oposto, né? Ele vai para o oeste. Alguns afirmam que ele vai ali para a região da Sardenha, para o norte da Espanha. E simplesmente ele foge, não apenas para longe, mas a expressão que aparece aqui é para baixo. Do porto para o navio, do navio para o porão. E o que ele faz ali? Jonas, na expressão do versículo 6, né? É muito pesada essa expressão, né? Chegou a ele o mestre do navio, né? A tempestade começa, a luta está grande, Jonas está fugindo, e encontram Jonas fazendo o quê? Essa expressão aqui é bem pesada, né? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Enfim, fugindo, escolheu uma rota de fuga para longe, para baixo, em direção à Espanha, para baixo, enfim, para o porão de um navio. E o que acontece? O resultado dessa fuga, gente, o resultado da desobediência, traz o quê? Caos a bordo. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, uma grande tempestade, que estava quase que trazendo, né, a destruição do navio. Estava a ponto de despedaçar. Os marinheiros com medo clamavam, cada um para o seu Deus. E onde estava Jonas? Dormindo. Resultado da fuga de Jonas: caos a bordo, vento, tempestade. Por quê? Aqui a resposta é clara, né? De Deus não se foge. A expressão usada aqui, né, que ele tentava se distanciar de Deus, se afastar de Deus, fugir de Deus, é algo que ele não vai conseguir. E o resultado dessa fuga traz calamidade para o barco e para os marinheiros. E o que acontece? Deus encontra Jonas lá no seu esconderijo. O bichinho está lá escondido, soninho, agarrado no sono, não querendo nada com a pregação obrigatória de Deus sobre a vida dos ninivitas. Aí acontece, gente, essa situação aqui. Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez esse teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, né? Vamos lançar sortes para saber quem trouxe esse mal. E o que acontece? A sorte cai sobre quem? Sobre esse sujeito aqui, o Jonas. A sorte cai sobre ele. E aqui aparece, gente, que eu acho bonito, né?
além desse caos a bordo agora, desse Deus que não tem como fugir dele, Jonas faz uma confissão, né? Jonas aceita esse confronto, Jonas passa por esse confronto e ele assume o seu pecado, né? É bonito essa postura. Quando a sorte cai sobre Jonas, eles perguntam: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, né? Mentira, né? Está picaretando aqui, né? Porque se ele temesse a Deus, ele estaria obedecendo. Temia mais ou menos, temia com seu coração atribulado e em luta. Mas ele coloca: o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E vai dizer, né? Que é isso que fizeste? Pois sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Vamos perguntar: o que a gente faz? Como é que resolve isso? E a resposta aparece no versículo 12, né? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ele já sabia até a resposta: porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Esse é um primeiro ponto, gente, que eu queria que a gente anotasse aqui, né? Nós encontramos um profeta recebendo uma missão, mas ele resolve fugir. E nessa fuga, ele foge porque essa missão para ele é estranha, essa missão é difícil, essa missão é perigosa. E quando ele foge para baixo, ele foge para se esconder. Só que de Deus não se zomba, mas de Deus também não se foge. E simplesmente, naquele confronto agora, no medo dos marinheiros, a sorte é lançada, cai sobre Jonas, ele assume o seu pecado e, bonito o que acontece aqui, né? Do verso 11 ao 16, os marinheiros ainda lutam, tentam salvar a sua vida, remam se esforçando para chegar em alguma terra, clamam ao Senhor, mas de repente eles vão dizer aqui: ah, Senhor, rogamos, não queremos perecer por causa da vida desse homem. Aí eles pegam Jonas, né? Alguém imagina essa cena aqui? Alguém já teve algum filme sobre Jonas assim? Pegar um cara assim, aquela tempestade, joga dentro d'água, e levantaram Jonas, lançaram ao mar, e Deus naquele momento, né, de uma forma assim, instantânea, versículo 15, né, ele faz cessar o mar e a sua fúria. Os homens temem, o que acontece? A conversão ali, os marinheiros se convertem, apavorados eles se convertem. Quando Jonas é lançado ao mar, há uma conversão ali, enfim, a volta à obediência, entre aspas, né? Porque aqui só há fuga do profeta, mas Deus trabalha o coração dos marinheiros, trazendo temor, e o temor traz conversão ao coração. Esse é o primeiro ponto dessa história de Jonas, e a palavra que eu quero que vocês decorem é fugindo. Segundo, que eu acho nesse contexto aqui, o que acontece de mais forte com o profeta, né? Versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Já lemos o texto que Jesus fala sobre isso. Jesus acreditava em Jonas, acreditava nessa história, acreditava nesse grande peixe. Alguns afirmam que provavelmente seria um cachalote, fazem essas afirmações. Lemos também alguns livros. Há uma história, não sei se você já leu sobre isso, em 1915, uma época áurea de pesca de baleias, eles pegaram um cachalote e encontraram um sujeito dentro do cachalote ainda vivo. Isso aí é fato, é verídico, é história, depois vocês podem pesquisar, não é o detalhe aqui do nosso estudo. O fato é que nós cremos nessa história, uma história que tem muitos contextos, mas aqui, o ponto que eu analiso aqui nessa oração, gente, agora, né, um ano atrás também, um sujeito, ele estava até com mergulho, etc., ele foi engolido por uma baleia, mas ele foi comida por 30 segundos, tem na internet também, eu achei lá também. Só que a baleia já engoliu e jogou fora o cara, né? Mas ele também passou uma perda danada. A baleia estava pescando, e num lugar onde ele
ele sai no meio de um cardume, ele também foi junto ali, mas a baleia rapidamente jogou a comida ruim fora. Eu li isso agora, semana passada também na internet. Enfim, cabe dentro da boca da baleia um sujeito, e desse grande peixe, né? A Bíblia não fala aqui especificamente baleia. A oração, gente. Vamos ver o que está acontecendo no coração desse homem. Então Jonas, do ventre do peixe. Não é 30 segundos não, gente. Ele vai ficar 3 dias e 3 noites. Ele orou ao Senhor e disse. E olha como ele começa essa oração, gente. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Quando eu analisava de novo esse texto, essa expressão, né, angústia. Na minha angústia. Angústia tem a ver com dor. Angústia tem a ver com privação. Angústia tem a ver com provação. Angústia tem a ver com medo. Angústia tem a ver com uma realidade que eu não esperava e de repente eu estou enfiado numa luta, num problema, numa adversidade, em alguma coisa que não tem uma explicação palpável rapidamente, para que possa brotar no meu coração aquilo que é o oposto da angústia, né? Que é a paz, que é a tranquilidade, que é o sentimento de graça, de bênção de Deus e do favor de Deus. Aqui não, o profeta está dizendo claramente, eu estou angustiado. E na angústia, gente, essa oração aqui ela foi bem pentecostal, né? Aí, sem desrespeitar os pentecostais, porque ele grita, né? Não é a oração, Senhor nosso Deus, eu estou aqui no coração e no ventre de que nada. Ele está angustiado, ele começa a gritar essa oração. Em que acontece? Não é simples o que ele está vivendo. Só que ele coloca aqui uma expressão bonita, né? E tu me ouviste a voz. Provavelmente agasalhado com a angústia, agasalhado no medo, agasalhado na dor, agasalhado ali agora com seu grito, com seus gritos, porque ele se sente ali vivendo, né, no ventre do abismo. Ele ora. E essa oração dele tem algumas posturas bem interessantes. A primeira que eu destaco aqui, né? A oração de Jonas é uma oração definida. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Enfim, ele sabe para quem orar. Ele sabe para quem implorar. Ele sabe para quem pedir. Ele sabe quem é o socorro dele. O socorro dele é aquele que ele estava tentando fugir, né? Como se ele fosse uma criança mimada, tentando se esconder ou correr dos braços do pai. Nesse momento, definidamente, ele sabe para quem orar. Ele sabe que Deus vai escutar a sua oração. Ele sabe que ele está diante do Deus que conhece e pode medir a angústia que ele está passando nesse momento, né? Uma oração bem definida. Essa oração, gente, ela tem algumas descrições bem interessantes. Quando você analisa aí os outros versos, né? Do ventre do abismo, me lançaste no profundo, me lançaste no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele continua e ele vai dizer, né? Então eu disse, né? Lançado estou diante dos teus olhos, porventura tornarei a ver o teu santo templo. Você encontra aqui a oração sendo descrita, né? Jonas vê a morte chegando. Jonas vê que realmente a impressão que eu tenho é que ele via a hora que o peixe subia, né? Porque se for o cachalote, ele sobe de vez em quando, né? Então ele subia, depois descia, ele ficava aí, né? Afundando nas águas. Ele começa a viver essa experiência dolorosa para o seu coração. E ele começa a perceber, Deus, eu já estou lançado diante dos teus olhos, eu não vou conseguir mais ver o teu santo templo, enfim, eu não vou conhecer mais aquilo que já encheu a minha alma várias vezes. Quando ele coloca as águas me cercaram até a alma, né? Ele deve ter tido vários afogamentos, né? Provavelmente bebeu algumas gotinhas de água, e deve ser um cheiro terrível, porque
vivendo a experiência ali, entre aspas, estomacal, né, de um peixe, e o abismo rodeava, enfim, ele não sabia definir tudo o que o cercava. As algas se enrolavam na cabeça, né, que é uma outra comida também de peixe, né, aquilo enrolava na cabeça dele, e simplesmente ele percebia de forma clara, né, na sua angústia, gritos, abatimentos, dores, tristezas, não sabia se ia viver, mas ele clamava, ele implorava, ele pedia ao Senhor o quê? Uma resposta, né? E Deus já tinha mandado a sua providência. A providência de Deus era essa embarcação que ele é colocado. A providência de Deus é simplesmente esse grande transporte para ele voltar à sua obediência, né? Se a primeira palavra é fugindo, a segunda é voltando. Ele não sabe para onde está indo, mas simplesmente Deus preparou completamente, né, aquele grande peixe para levá-lo de novo ao centro da vontade e da obediência ao Senhor. Antes da gente continuar, eu pergunto aqui, né, você já viveu uma angústia, uma coisa grande, angústia de perda, angústia de falta, angústia porque você não tem uma resposta iminente, aquele sentimento que você não explica rapidamente. Eu já vivi 2 episódios com famílias que angústia no rosto, angústia exalada para fora. É uma experiência de perda, né? Uma família, a esposa saiu para se tratar fora, lá em Vitória, e eles moravam no Tocantins, 1.800 quilômetros, e ela, quando pegou o táxi para ir para o aeroporto, pegar o avião, ela morreu no táxi. Foi um negócio caótico. Ela já tinha feito o tratamento, estava bem, já estava tomando alguns remédios, e na ida para o aeroporto para voltar em direção ao Tocantins, ia descer em Palmas, ela morreu. E simplesmente aquilo trouxe um transtorno, custou localizar, né? O taxista que resolveu isso. O fato é que conseguiu achar a família de novo, e a família telefona para lá para o Tocantins. 5 filhos e o marido, presbítero de igreja lá. Eu, sabendo dessa história, eu estava no meio do caminho. Eu estava numa pescaria, lá com os Diber lá. Eu lembro que eu peguei o carro e rodei a madrugada inteira em direção, porque o corpo ia ser trasladado, chegando, não sabia quanto tempo ia chegar. Eu chego lá e nessa casa, depois de rodei umas 12 horas, eu estava no Mato Grosso e toquei em direção ao Tocantins, mais de 12 horas, 14 horas. Chego lá e eles estão lá. E não esqueça aquele dia, eram 3 horas da tarde quando eu cheguei lá, depois de tocar a noite inteira e um pedaço do dia. Estavam todos assentados assim numa varanda grande, cada um na sua cadeira. Eu cheguei, alguém me atendeu, quem me atendeu veio chorando, e eu, do jeito que eu entrei, eu procurei uma cadeira, sentei também. Aí fizemos aquela roda. Era tanta angústia no coração que ninguém conseguia falar nada. Ninguém tentou me explicar nada. E ficou aquela cena. O pessoal assim, chorando em silêncio, chorando. Quando eu cheguei, começaram a chorar de novo, né? Era praticamente um ensaio recomeçando, de choro, de angústia. E eu fiquei ali mais de 1 hora também, sem puxar assunto. Cena ruim. Ali eu pude ver a angústia no coração dele. Depois comecei a conversar, perguntar, tentar entrar na história. E enquanto eu tentava entrar na história, gente, eu percebi que nesse momento, até ajudadores falham, não é tão simples. Não tinha chegado ninguém ali ainda. Era uma família bem querida, mas por algum motivo, não sei se eles estavam também
tão desesperados que não avisaram, não tinha chegado ninguém. E a primeira coisa que a gente procura nessa hora, quando alguém é ligado à igreja, a gente procura quem? Cadê o pastor? Primeiro, depois de uma hora ali, eu perguntei, né? Já acharam o pastor? É uma história também que eu nunca esqueci, né? O presbítero respondeu assim, o pastor, ele está pescando. Ele está aqui a 80 quilômetros de distância. Mas vocês conseguiram falar com ele? Sim, nós telefonamos na fazenda, o fazendeiro foi lá e avisou. Aí ele mandou o recado que ele não vem porque hoje é o dia de folga dele. Eu nunca esqueci isso, gente, porque aí quem ficou angustiado foi eu, porque aí eu já queria matar alguém. Eu nunca esqueci essa história. Síntese. Ficamos ali 2 dias esperando. E no terceiro dia, vem uma notícia de vitória, via família, que o corpo não vinha mais. Não tinha jeito. O táxi aéreo providenciado não tinha licença, tinha um monte de coisa que tinha que... E era muito caro. O que nós fizemos? Aí telefonei para o reverendo Hernandes, ele fez o sepultamento lá com ele, mais 3 pessoas da família. E como é que trabalha a angústia nesse momento? É o evangelho. É fazer culto com eles, é orar com eles, é ficar um pouquinho mais com eles, é saber que o Deus da graça é o Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E eu percebi que esse Deus foi tratando com eles, trabalhando com eles, foi enchendo de graça o coração, e eles foram melhorando assim, um pouquinho. Eu não sei o tamanho da angústia de Jonas, mas se alguém pensa que foi pequena, não foi. Foi grande. Porque você viver aí, embarcado 3 dias, no ventre de um peixe, e simplesmente não sabendo se já chegou o fim, mesmo crendo em Deus, mesmo orando ao Senhor, não deve ter sido simples. E olha como ele vai terminando essa oração. Versículo 6, ele vai dizer: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Jonas não ficou só angustiado não, gente. Nesse tempo aqui, Jonas ficou angustiado, caído, esfacelado, sem força. Ele entra num estado de angústia intenso, ele já não tinha certeza mais se sobreviveria, há luta no seu coração, há interrogações na alma, e simplesmente, quando ele estava ali, já vivendo a experiência da desistência, ou já cansado de viver aquela situação, porque são 3 dias, ele vai dizer aqui, né? Fizeste subir da sepultura. Quando ele fala sepultura aqui, realmente é o coração, é o ventre do peixe, né? Enfim, era só continuar ali, ele viraria uma comidinha caprichada, né? Aí o versículo 7, gente, que é bonito demais, né? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, subi a ti a minha oração. Enfim, ele estava orando, pedindo, clamando, mas ele percebe que nesse momento aqui, Deus está atendendo a oração. Eu não sei quantos votos que Jonas fez aqui, né? Porque na hora da dificuldade, gente, a gente vai fazendo voto, a gente vai fazendo promessa, e aparece aqui no versículo 9, né? Com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. Ele está dizendo aqui, ó, eu pago os votos que eu estou fazendo. É como se ele estivesse dizendo, não sei se ele orou assim, mas se fosse eu, talvez tivesse orado assim: Deus, eu estava brincando quando eu falei que eu não ia. Eu estou indo, se me deixa em algum lugar, me deixa vivo, que eu vou pregar. Eu prego para os ninivitas, eu dou um jeito. A impressão que a gente tem aqui, que Jonas já tinha mudado um pouquinho aquela postura de dizer: não faço, não quero, vou fugir, enfim. Aqui ele já está bem amolecido. Eu vou pagar os votos que eu fiz, porque ao Senhor pertence a salvação. E nesse momento de crise, de angústia, de dor,
já perdendo o fôlego, não sabendo se ia viver. Ele faz ali diante de Deus não apenas orações, súplicas, petições, clamor. Sabe que Deus é misericordioso. Ele coloca todas as idolatrias da alma diante de Deus e faz votos: Deus, se eu sair daqui, se eu sair daqui, se eu sair daqui. O fato é que ele sai. E o peixe vomita essa praga na praia. Alguns brincam com Jonas dizendo que o sujeito era tão intragável, né? Que nem comida de peixe ele serviu, né? Mas não é. Deus trabalhava aqui um segundo ponto na vida dele, né? Se o primeiro foi fugindo, o segundo é voltando. Deus estabelece aqui uma parceria com o peixe para trazê-lo de volta ao seu compromisso, né? Esse voltando aqui é voltar para o centro da vontade de Deus. É voltar para fazer o trabalho, é voltar para viver a experiência de que, enfim, você vai ter que obedecer aquilo que Deus te pediu. Então esse é um ponto importante aqui para destacar, né? A oração foi respondida, Deus valorizou aqui a fé e os compromissos que ele faz, e Jonas vai ser recomissionado, né? É o capítulo 3. Depois você pode ler todo o texto em casa, que é bonito demais, né? Versículo capítulo 3, veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela, que eu digo. Levantou-se, pois Jonas, é o que ele faz agora? Ele obedece, ele não discute mais, e ele sai em direção a Nínive. E aí ele começa, gente, um sermão horroroso. Ele começa a percorrer a cidade, né? Caminho de 3 dias, uma média de 40 quilômetros ali que ele poderia, né, percorrer nesses 3 dias, provavelmente uns 40 quilômetros que ele deve ter andado, para andar essa cidade toda, rua por rua, pregando. E qual que era a mensagem de Jonas? Olha o sermão de Jonatas, né? De Jonas, olha que sermão terrível. Versículo 4, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação dele era essa: ó, esperem, vocês vão morrer, Nínive vai desaparecer. E ele devia falar isso com a vibração danada, porque olha a mensagem que o sujeito, ele podia ter colocado: o Deus de amor me mandou pregar a vocês, o Deus de amor está pedindo arrependimento, o Deus de justiça está pedindo arrependimento. Nada, ele faz aqui uma escolha de sermão, né? E aí ele começa: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Enfim, vocês estão roubados, vocês estão, enfim, quebrados, porque Deus vai destruir vocês. Fugindo, voltando, agora pregando. Vladimir, será que você lembra a pregação mais dura que você já fez? Eu lembro uma vez, nunca esqueci disso, né? O irmãozinho começava a tentar pregar, e ele foi para o mercado, e levou uma caixa, e ali ele começa a pregar, mas ninguém parava, ninguém estava fazendo compra, ele já estava ali frustrado, e ele aumentava a voz, e tentava falar de Jesus, do amor de Jesus, da graça, e falava, mas ninguém prestava atenção, né? Aí depois ele cansou. Eu lembro dessa história, eu tinha 11 anos, estava ali, eu em silêncio, né? Que era o único ouvinte dele, mas o papai do lado, né? A gente ali querendo esconder, e ele tentando pregar em cima daquele caixote. E falava, mas ninguém parava para ouvir, né? De repente ele deu um grito. Aí ele pregou um sermão de alguns segundos, ele vai dizer: vocês não querem ouvir, vocês vão tudo para o inferno. Eu quero que vocês vão tudo para o inferno. E começou a repetir isso. Naquele momento alguns ouviram. E ele já desceu do caixote e foi embora com muita raiva. Jonas aqui está pregando um sermão, gente. Não é nesse teor, mas é parecido. Jonas está aqui pregando, né? Nínive vai ser destruída, vocês estão roubados. Só que acontece aqui alguma coisa que Deus tinha planejado.
Versículo de número 5, né? O arrependimento dos ninivitas. O que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus. Crer numa mensagem dessa não é uma piada? Assim, para mim parece uma piada, né? Jonas querendo que o povo exploda, morra, que Deus destrua. E ele devia falar isso com a boca cheia, né? 40 dias vocês estão roubados, vocês vão morrer tudo, Deus vai matar vocês tudo. Enfim, ele devia estar empolgado com isso. Aí de repente, Deus coloca temor no coração, Deus coloca medo, mas Deus coloca busca. E o que aconteceu? E proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, enfim, houve uma mudança de cima para baixo, o rei, enfim, aqueles delegados de autoridade, a notícia chegou ao rei, o rei se levanta do trono, versículo de número 6, ele tira as vestes reais, ele cobre-se de pano de saco, assenta-se sobre a cinza, proclama e divulga, né? Por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem ovelhas, nem bois, provem coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Há uma atitude aqui, gente. A pregação daquele profeta surte efeito, mesmo que não fosse aquela pregação de amor, aquela pregação de autoridade espiritual, mas ele cumpriu o seu dever agora. E uma coisa que eles fazem como uma brincadeira, mas é séria, né? Não tem nenhum pregador mais bem sucedido do que Jonas, nenhum. Porque Jonas, quando prega o seu sermão, né? Vocês estão ferrados, vocês vão morrer. Converte todo mundo da cidade, em massa, é todo mundo, a cidade inteira, o temor a Deus chega. E o versículo 10, né? A fé e a oração sendo respondida, né? O ministério realizado nele, ele faz, tem uma mudança total. Versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Enfim, Deus aceita. Deus trabalha aqui o arrependimento do coração. E os planos de Deus são executados pela pregação horrorosa do profeta. E Deus não vai extinguir a cidade, não vai destruir, né? Simplesmente, você pega lá, né? Dispõe-te, versículo 1, né? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Enfim, essa cidade já encheu o topo da maldade. E aqui, quando eles buscam a Deus, se convertem, o Senhor simplesmente aceita o arrependimento e perdoa o pecado e a vida desse povo. Então, essa é a terceira palavra que eu quero que vocês decorem aqui. Então, fugindo, voltando, pregando. Só que não acaba aqui, nós vamos encerrar, gente, com o que acontece aqui, né? A reação de Jonas, capítulo 4. Jonas simplesmente, com isso, quando Jonas percebeu o povo se arrependendo, mudando de vida, aparece a expressão, gente, que ela se contrapõe aqui à angústia. Se você analisar depois em casa, você pode perceber isso, né? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Quanto vocês acham que ele ficou irado aqui? É muito, gente. É muito. Esse sujeito é muito difícil. Esse sujeito aqui, ele realmente tem um ódio no coração, e ele começa a lutar aqui, né? E ele ora a Deus, que é o verso 2, né? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia
que o Senhor é Deus clemente, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus tardio em irar-se, o Senhor é Deus grande em misericórdia, o Senhor é Deus que te arrepende do mal. Enfim, eu sabia que o Senhor é Deus de verdade. E se houvesse mudança no coração, o Senhor perdoaria. O Jonas devia chamar Chuck Norris, né? É interessante, né? Aquele cara que não perdoa, ele executa, ele mata, é bravo. É o Jonas aqui. Então ele sabe que Deus é bom, misericordioso, grandioso, perdoador. Ele sabe, ele mostra isso para Deus. Mas assim, eu estou com muita raiva do Senhor. Estou irado. Eu não aguento esse negócio. O Senhor me fez pregar para esse povo e o que deu? O que deu esse negócio? Não vai morrer mais ninguém. Ele queria ver fogo, ele queria ver fumaça, ele queria ver sangue, ele queria ver o pessoal gritando, né? Ele estava empolgado em ver o caos. E Deus derrama sobre os ninivitas a misericórdia, o amor, o perdão, a mudança, o arrependimento. E eu fico vendo Jonas aqui, Deus tentando conversar com ele. Conversa comigo não, cala a boca. Eu vejo Jonas falando assim com Deus nesse momento. Fica quieto, cala a boca, conversa comigo não. Eu sabia, estou irado, não conversa comigo não. É Jonas conversando com Deus desse jeito. Esse é o naipe dele nesse momento. E ele fica com tanta raiva, ele fica tão desgostoso, ele fica tão irado, que ele vai dizer aqui no versículo de número 3, né? Peço-te, pois, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero que ninguém saiba, ninguém, que eu preguei, e aquelas pragas se converteram, houve mudança. Eu não quero nem que ninguém saiba, me mata logo. E esse Deus perdoador, esse Deus benigno, esse Deus maravilhoso, esse Deus paciente, esse Deus que salvou ali os ninivitas, fica conversando com esse paspalhão aqui. E versículo 4, né, o Senhor vai dizer, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Peço-te que tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? O que Jonas fez? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Enfim, tapar um pouquinho o sol, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda ficou esperando, será que não vai acontecer nada? Eu quero ver fogo, eu quero ver fumaça, eu quero ver o povo destruído. Gente, eu quero ver ainda Deus cobra, é como se ele estivesse dizendo assim, né? Você vê que ele sai aqui, Belém, Belém, né? Quando ele sai da presença de Deus, Belém, Belém, Deus fala, é razoável essa tua ira? Ele nem responde, fora jacaré. Nem responde para Deus, é muito estranho. Vai embora. Aí ele fica de cima assistindo, fala assim, quem sabe Deus muda, né? Quem sabe eu vou ver ainda muita gente gritando, quem sabe eu vou ver gente pegando fogo. Ele ficou esperando. Aí vem, gente, o ponto bonito, né, maravilhoso para fechar essa carta aqui, né? A misericórdia de Deus, né, aparecendo sobre a vida do profeta, né? Primeiro, fugindo. Segundo, voltando. Terceiro, pregando. Quarto, brigando. E brigando muito. Vem a quinta coisa. Deus ensinando, que seria aprendendo, ensinando para o profeta. Aí o que aconteceu? Então fez o Senhor nascer uma planta. É só Deus para fazer isso. Essa planta sobe por cima da cabeça de Jonas e começa a fazer uma sombra, né? Uma rama numa velocidade imensa sobre a cabeça, para livrar ele do desconforto
daquele sol escaldante. Aí o que acontece? Jonas fica feliz, né? Nossa, que legal, né? Estou bem aqui. Ficou feliz porque o calorzinho diminuiu. A planta agasalhou a cabeça dele. E aqui ele fica feliz. Se Deus perguntasse para ele agora, aqui, né? Quem já viu esse pessoal assim nervoso, bravo, e depois você dá um docinho na boca, você dá um confetezinho, aí você pergunta, você está bem agora? Agora estou feliz. É mais ou menos isso, né? Você está feliz agora? Agora estou. Está feliz aqui porque Deus bota uma plantinha sobre a cabeça dele. Mas Deus estava ensinando uma lição para esse profeta. E o versículo 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir a alva, né, estava amanhecendo, envia um verme evangélico, um verme pregador, um verme contra a planta, e essa seca imediatamente. O sol nasce, Deus manda um vento calmo, o sol bate na cabeça de Jonas, é o versículo 8, e ele começa a desfalecer, o bicho fica cansado, aí ele começa tudo de novo, melhor é morrer do que viver, não aguento viver desse jeito. O solzinho na cabeça dele traz de novo a raiva, o ressentimento, a briga com Deus, a luta, não aguento desse jeito. E Deus repete aquela pergunta, né? A que tinha sido feita lá atrás, né? Do versículo 4, é razoável a tua ira? E Deus pergunta de novo, né? É para provocar o sujeito mesmo, né? Bravinho, nervosinho, queimadinho, aquecidinho, irritado com Deus. E Deus pergunta, é razoável a tua ira por causa da planta? E ele responde, é razoável a minha ira até a morte. Enfim, eu estou irado para morrer, pode matar, a minha ira não vai passar mais. Aí Deus responde para ele, né? Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou nada, você não fez nada para essa planta nascer, quem trouxe vida a essa planta foi eu, quem a fez crescer foi eu, e da noite por dia eu quis fazer com que ela perecesse. Eu não vou ter compaixão de uma grande cidade, que tem 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Enfim, eu vou ter compaixão dessa cidade, porque eles mudaram o coração, mudaram o comportamento, encontraram arrependimento, buscaram de verdade conhecer o Deus de Jonas, e mudaram de vida. É interessante que esse livro termina com interrogação. Você tem compaixão da planta que não te custou nada? E eu não vou ter compaixão de Nínive, onde tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, a não ser que aprendam comigo. E eles mudaram. Aqui Jonas está aprendendo. A gente não sabe porque que o livro termina assim, né? A gente pode imaginar vários moldes de término. Jonas em silêncio, Jonas aceitando a reprimenda de Deus, ele era profeta do Senhor. Jonas entendendo que o melhor de Deus foi feito, que era não destruir a cidade. Como saiu Jonas daqui? Meus irmãos, essa é uma lição muito pesada para a gente, porque Jonas pode ter saído daqui, quando ele percebe que Deus não vai destruir, depois Deus destrói a planta, e passa esse sermãozinho nele, ele pode ter saído da presença de Deus e vai catar coquinho, vai ficar lá com seus parentes ninivitas. A gente não sabe o que ele respondeu, provavelmente não, provavelmente ele
ele acalmou o coração aqui, porque ele conseguiu fazer uma oração tão bonita na hora da dor, do clamor, da angústia. Ele crê em Deus. Então a gente acredita que o silêncio de Jonas aqui agora seja o início da mudança dele para voltar a ser um profeta de Deus. E aqui ele foi repreendido. E a gente não gosta muito de repreensão, gente. A pessoa fala, não, eu adoro ser repreendido. Conversa, ninguém gosta, mas ninguém gosta. A pessoa geralmente ela tem dificuldade quando ela é repreendida. E aqui acontece um contexto de um Deus que ordena, de um homem que desobedece, de um homem que pensa que pode burlar Deus, e Deus traz ele para o centro da sua vontade, usando meios assim sobrenaturais mesmo, e o traz para o contexto da vontade. Enfim, você vai fazer o que eu quero, e ele faz. Ele faz ranzinza, com raiva, com ódio, mas ele prega. E nessa pregação, não é a pregação que faz o efeito aqui, é o coração de Deus, é o amor de Deus, é a postura de Deus sobre um povo, e esse povo se arrepende. Só que Deus tem que trabalhar aqui um pouco a mudança do coração do profeta, porque já pensou se esse cara volta assim para casa? Deus quis trabalhar, e eu creio que o trabalho de Deus aqui foi ensiná-lo, e no finalzinho deixar Jonas mudo, em silêncio, para parar de discutir, de falar bobagem. Ele tinha vivido a experiência de que Deus tinha mudado o coração de um povo por causa da boca dele. E aqui ele está sendo repreendido. Então a quinta palavra é aprendendo, fugindo, voltando, pregando, brigando, aprendendo. Muitos de nós já fomos repreendidos, e muitos aprenderam grandes lições. A cobrança de Deus hoje para a nossa vida, gente, continue lançando as redes. Às vezes você vai lançar rede sobre gente que você fala, gente, esse pessoal merece até ir para o inferno, eu não vou ficar fazendo muita força aqui não. Só que você não tem essa autonomia. A autonomia que Deus te dá é ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Enfim, a tua obrigação é pregar e lançar redes com a sua vida, com o seu testemunho, com a palavra de Deus, com a alegria do Senhor que é a nossa força, com o testemunho seu vibrante na sociedade. Enfim, Jonas precisava ser repreendido. Ele não quis dar o melhor para Deus, e Deus nos cobra exatamente isso, né? O melhor que Ele já plantou em mim, porque eu não tenho nada para oferecer, mas quem anda com Deus, ele vai viver nas pegadas desse Deus, né? E Deus me cobra ser um pregador, uma testemunha fiel, um adorador, alguém empolgado com Jesus, alguém que exalta Jesus, alguém que vibra com Jesus, alguém que adora Jesus, e alguém que se apaixona cada vez mais pela pessoa de Jesus. Jonas, filho de Amitai, profeta do reino do norte, na época de Jeroboão, um sujeito que não foi modelo de obediência e muito menos de pregação, mesmo que todos tenham se arrependido, mas Deus o ensinou, mesmo que ele não quisesse aprender. E essa é uma última lição que eu deixo aqui. Muitas vezes Deus nos ensinará, mesmo que eu não queira aprender certas lições, porque tem certas coisas que eu vou precisar aprender na marra, na cobrança de Deus, e são essas coisas que muitas vezes vão mudar muitas áreas da nossa vida, e vamos aprender a glorificar o Senhor. Depois você leia de novo esse texto em casa, e se você quiser lembrar do livro de Jonas, lembre dessas 5 palavras que eu coloquei todas elas assim nessa, fugindo, voltando, pregando, brigando, aprendendo. Quando eu comecei a fazer essas palavrinhas, o que eu mais lembrava era do brigando, porque é o ponto forte desse sujeito, né? É fugir e brigar. Tente guardar essas 5 palavras que dá para você explicar assim, rapidamente, a história desse profeta. Jesus acreditava na história dele, Jesus acreditava nesse livro, e ele vai continuar nos ensinando. Talvez você tenha muitas outras lições para tirar desse livro, mas eu paro
por aqui. Que Deus sustente a nossa vida e fortaleça o nosso coração todo dia. Vamos orar mais uma vez? Pastor Nilton, vem aqui na frente, tem um microfone aqui, ore, já impetra a bênção. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. O livro de Jonas dá para você ler agora, quem quiser ler em casa, você consegue ler em 10 minutos no máximo. Depois você lê novamente, é um livro precioso, porque o sujeito é profeta, mas é encrenqueiro pra caramba, e nós não podemos ser assim. Então, se você quiser, Deus, eu não quero ser como Jonas, não, eu quero pregar como ele, né? Para as pessoas ouvirem e mudar de vida, por causa do Senhor, porque ele jogou